sente e faz sentido. Algo que a gente fez, realizou, e aqui dentro, de alguma forma, transformou. Não é aquilo que a gente fez por fazer. É aquilo que a gente olhou, se sentiu à vontade de realizar, foi, realizou e internamente sentiu isso. Ou seja, fez sentido. Esse é o olhar do sentido. Ok? Seguindo. É na simplicidade que se encontra o essencial. Aqui não importa o autor, mas a gente pode lembrar de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. A gente pode pensar em vários autores, mas o que importa é a gente ir montando essa linha de raciocínio para o altruísmo. É na simplicidade que a gente encontra o essencial. Pô, que simplicidade é essa, gente? Uma revoada de pássaros, de repente, a gente está caminhando em algum parque e dá aquela revoada de pássaros, a gente olha aquilo e fica vislumbrado com aquilo. Parece muito simples, muito óbvio, mas a gente para e por um instante a gente se magnetiza, a gente fica hipnotizado por aquilo e lá dentro da gente aquilo faz sentido e nos enriquece. E nós depois saímos caminhando e dizemos, pô, mas só uma revoada de pássaros. Mas isso mexeu comigo. Aquele momento, aquilo mexeu comigo. Coisas que estão dentro da nossa conceituação, né? Seja da família, seja a ancestralidade, seja de tudo que nós vivemos em vidas passadas, dentro da gente, dentro da nossa verdade, existe sim o que é essencial. Muitas das coisas, elas são perenes e é de todos nós, porque somos uma unidade. A individualidade é um mau passo. A individualidade, em alguns momentos, é criativo, tem até um bom sentido, um bom vai acabar o egoísmo. Matéria, diga-se de passagem, do nosso irmão Rui, que seguidamente está trazendo aqui os conceitos e nivelações sobre o ego. Mas não é o nosso objetivo. Não é essencial. O que é essencial? Vamos pensando sobre isso. Altruísmo. Então, vamos pegar alguns conceitos de altruísmo. É a conduta humana que consiste em dar uma atenção não interesseira ao próximo, mesmo quando essa diligência atenta contra o próprio bem. Todos nós sabemos o que é altruísmo. E todos nós, certamente, praticamos isso. Talvez não seja continuado, leve e perene, mas todos nós sabemos disso. Cada um de vocês que veio aqui hoje, de alguma forma, está sendo altruísta. Porque quando a gente busca o conhecimento, quando a gente busca o nosso conforto, principalmente espiritual, nós estamos provocando um bem, nós estamos fazendo um movimento que vai nos conduzir a uma ação. E esta ação, sim, ela pode ser uma ação ao outro, porque eu sou o outro, cada um de nós é o outro. É que nós temos muitos conceitos gramaticais ou ortográficos que muitas vezes a própria palavra ela nos agride e nós nem percebemos. Exemplo, se eu falar para vocês, eu estou doente, vocês vão dizer assim, bom, ele tem algum problema. Mas se eu disser para vocês que eu estou com um sintoma, que é uma coisa passageira, já fica mais amena. Né? Então, nesse sentido. Outro conceito, seguindo. Pode-se dizer que o altruísmo é uma conduta voluntária que busca o benefício de outros e não antecipa benefícios para o próprio sujeito, ou seja, aquele fato gerador, aquele que fez a ação, aquele que foi lá e de alguma forma tentou fazer alguma coisa boa, ser bondoso. Né? Não está dentro do ser essa prática do altruísmo, quando ela se concretiza como verdadeira, pensar no seguinte, mas sim olhar, ver a necessidade e fazê-lo. Obviamente que nós temos o coração. E esse coração hoje, realmente a consciência que nos dirige, ela tem paralelo à dualidade da razão. E a razão nos dá um conceito seguinte, eu posso fazer o bem, mas fazê-lo no limite das minhas possibilidades. Porque se eu ultrapassar as minhas possibilidades
principalmente financeiras, e a gente vai entrar nisso agora, eu tendo a me desequilibrar. Se eu estou desequilibrado, eu não estou me transformando positivamente, como eu vou poder ajudar o outro? É a velha história da máscara de oxigênio. Dentro de um avião, primeiro eu. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou auxiliar o outro? O outro, o outro. A biologia evolutiva e a etologia, que na verdade a etologia é o estudo do comportamento social e ambiente desses que nós chamamos de animais, né? Sustentam que o altruísmo também é um padrão de comportamento animal, que leva um exemplar, ou seja, um próprio animal, a colocar em risco a sua própria vida para proteger e beneficiar outros membros de sua espécie. A gente cansou de ver vídeos disso na internet, ou mesmo em filmes, né? Animais defendendo a sua prole, instintivamente. Instintivamente. Então existem teses que falam desta ecologia também, onde o altruísmo ele está ali. Eu vou fazer o bem, proteger a minha prole pela sobrevivência, simplesmente por isso. Ou eu vou me alimentar, mas eu não vou atacar uma criança indefesa se eu sei que ela está quase morta, que é um exemplo de uma famosa fotografia que tem um abutre e uma criança na Etiópia quase desfalecida, e o abutre simplesmente espera, porque não é o prazer que ele tem, é simplesmente a necessidade de se alimentar. É um paralelo doloroso, sim, mas nos leva a compreender um pouquinho mais esse ato simples, objetivo, que a gente chama de altruísmo. Certos estudos asseguram que nos seres humanos o altruísmo aparece por volta de 1 ano e meio de vida. Que coisa boa. Nas crianças, há uma tese então que defende que todas as crianças, todas elas, já são altruístas. E o que faz talvez a mudança delas? A sociedade. E as questões que a gente vai falar agora rapidamente. O meio é importante. A economia no mundo é importante. O ambiente, como eu já disse, é importante. O processo, o tempo é importante. Aquilo que é a curto, médio e longo prazos é importante. Porque isso influencia dentro de uma sociedade, influencia nas famílias, influencia no movimento econômico, influencia no meio em que vivemos. E dificulta, sim, cria dificuldades para que possamos, de uma normalidade, como as crianças, a não executarmos ou executarmos pouco, ou temos dificuldades para executarmos essa ação altruísta, de olhar ao outro, de fazer o bem, né? De oferecer uma mão e esconder a outra, enfim, são vários frases e lembranças que nos levam a esse entendimento. Só para concluir, o altruísmo aparece por volta de 1 ano e meio de vida, que refletiria uma tendência natural à solidariedade. Então, a solidariedade, o voluntariado, o ser bondoso, todos esses atos, todas essas ações em que a gente olha o coletivo, então está aí o altruísmo. A questão do discípulo, como disse, a gente está vendo conceitos. Essa palavra permite referir-se ao estudante ou ao aprendiz de uma determinada matéria ou de um professor. Um discípulo, portanto, é uma pessoa que se dedica à aprendizagem. Eu coloquei, e repito, é diferente de apóstolo, porque nós não somos seguidores de nada. O que nós precisamos, sim, é aprender com essa verdade e olhar para dentro de cada um. E melhorar a nossa própria verdade em relação a uma verdade superior, essa consciência superior, que está na crença, está no caminho, está na relação de cada um de nós. E que não está certo e que não está errado. Apenas é. Então, discípulo, pessoa que recebe instrução em relação a quem lhe dá, aquele que aprende. Um outro, né? Então, os que têm o hábito de simplicidade, de olhar ao outro, são aprendizes da verdade. Logo, são pessoas com condições capacitadas ao fazer o bem, a olhar o coletivo, a ser solidário, a ser voluntariado, no sentido de construir isso com simplicidade, porque ninguém é altruísta com a complexidade que existe
neste planeta ou em qualquer outra área do multiverso que a gente possa imaginar. O que existe, sim, é a verdade, existe uma verdade relativa, e tudo isso ligado a um conceito muito maior, que é o amor incondicional. Que sem ele, sem esse combustível, nada, nem conceitual, nem de ação, nem qualquer verdade pode persistir ou ser perene numa construção. Verdade. Verdade é um conceito abstrato de difícil definição. E sim, é de difícil definição. O que é verdade? O que é a minha verdade? Tanto que ela é relativa, que o átomo era matéria e hoje é partícula e onda. Quiçá será mais tarde, com a tecnologia avançando. Então, verdade é um conceito abstrato, difícil de definição. O termo provém do latim veritas e está associado à conformidade daquilo que se diz com aquilo que se pensa ou sente. Então, voltamos. Verdade, temos a relativa e a verdade absoluta que conceituamos como desejarmos. No caso aqui, Deus. Ainda, verdade é a palavra impecável, aquela sem pecados. Cada ser, cada consciência tem sua verdade, mas relativa. Acima de nós, há uma verdade absoluta. Tudo isso nós sabemos. Por isso, isso não é uma palestra, é uma troca. Agora nós começamos, então. O exemplo como força de ação e atitude. Vamos pensar um pouquinho assim. Todos nós temos exemplos. Né? A menina segue exemplo, muitas vezes, do pai até determinada idade, o menino da mãe, e depois o menino segue conceitos, né, dentro dessa dualidade yin e yang, ou seja, o masculino e o feminino, que são necessários. Por quê? Porque nós precisamos de certos exemplos para que a gente saiba, muitas vezes, quando criança, que a gente não bota a mão no fogão porque está quente. E além disso, a gente precisa de um exemplo, não necessariamente de alguém que se tornou médico e eu preciso ser médico na família também. O que eu preciso é de conceitos, é de caminhos que me digam pelo menos o que seja certo. Ou o que não seja certo dentro do que conceitua a sociedade atual. Dentro da minha tribo, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, das minhas relações. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Até posso, mas existem princípios éticos, regras sociais que seguimos. Senão estaríamos cada um em uma ilha, cultivando, né, a nossa horta não urbana, mas a horta da ilha, e vivendo apenas disso e sem qualquer relação, o que seria trágico, porque nós somos originariamente tribais. Pensemos no exemplo. Gandhi, antes dele, Jesus, quando esteve aqui, antes de ser crucificado, de se tornar Cristo, ele veio trazer um exemplo da compaixão, exemplo do perdão, exemplo do amor. E muitas coisas aconteceram. Né? Exemplo, as cruzadas, a Inquisição, a perseguição às mulheres campesinas, que todos chamam de bruxas. E não foi o momento. Passou. Mas ele trouxe exemplos, até hoje seguidos. Independente se são dogmas, raízes, presas a um único olhar. Gandhi, o que ele trouxe de exemplo? A gente sabe, a não violência, a ahimsa, né? Que é a não violência. Ele trouxe isso. Mas, atrás disso tem muita coisa. Se nós pensarmos a não violência, um olhar um pouquinho mais profundo, como exemplo, o que é não violência? Matar o animal até a carne chegar ao nosso prato, nós estamos praticando violência? Não vamos responder, vamos só pensar nisso. Chega alguém aqui desesperado e está sendo perseguido por alguém que está com uma arma na mão, quer matá-lo. Ele entra aqui e pede, pelo amor de Deus, não diz que eu entrei aqui, entra ali. Quem vai ter coragem de levantar a mão? Olha, ele está aqui, ó. Vai ali e mata.
Aí entra a benevolência. Então a não violência, ela vai muito mais profundo do que simplesmente conceitual. A benevolência da verdade também está nisso. É um outro conceito que pode ser seguido como exemplo. Eu não vou dizer a verdade, embora eu saiba que é a verdade que ele está ali. Eu estaria mentindo. Sim, mas põe na balança. Seja benevolente, não mentiroso, e tu vai salvar uma vida. Seja verdadeiro, vale a pena ser estritamente verdadeiro nesse momento e colocar em risco a vida de uma pessoa? Então, conceitos, exemplos. Madre Teresa de Calcutá trouxe grandes exemplos para a gente. A gente não precisa nos colocar exatamente no lugar dela ou deles, e assim vários outros, Buda, enfim, vários outros em que a gente pega exemplos positivados. E não vamos longe, dentro da nossa família, como eu estava dizendo, pai, mãe, irmãos, tios, primos, amigos, até uma revoada de pássaros e mesmo um cachorrinho pode nos dar uma lição que anos a fio nós não aprendemos. Mas naquele momento, naquele magnetismo, naquele instante, nós aprendemos uma lição para a vida toda. Exemplos. E elas acontecem pela força da ação e atitude. Alguém se sacrificou. Alguém tomou atitude. Alguém ficou preso anos a fio numa prisão. Vamos pensar em Mandela. Ficou muito tempo na prisão, mas antes disso, o presidente americano já havia escrito sobre a questão da liberação e liberdade dos negros. E isso se repetiu 100 anos depois 100 anos depois, e hoje o que nós temos mesmo? Algo que a gente chama de preconceito? Mas nós podemos aprender com isso. Exemplos. A atualidade e seus desafios. Aí entramos em algumas questões. Quando a gente procura fazer o altruísmo, quando a gente pensa, é um chamado, é uma coisa muito interna, muito simples, que está dentro de cada um de nós. Não importa as limitações que cada um tem. Alguém aqui provavelmente na sua caminhada passou fome. Ou muitos dos que estão aqui, talvez na sua caminhada, da sua infância até hoje, em algum momento passou fome e dificuldade. Então, isso não é nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de castigo. Foi a vida de cada um. É a verdade de cada um, é o caminho de cada um. Mas, tudo são exemplos em que nós vivemos. Aí vamos pensar na questão econômica. Todos nós aqui em algum momento passamos dificuldade porque não teve dinheiro. Ou de repente eu tinha só a passagem, então eu ia a pé até o meu serviço para depois voltar de ônibus. Ou eu não tinha o suficiente para comer, eu não tinha carne, eu tinha arroz. E tinha banha ali para poder fazer alguma coisa. Né? Porque se eu conseguisse comprar o pão, talvez eu passasse a banha no pão, desse uma prensadinha na frigideira, ia ficar tribom, salgadinho, muito bom. Enfim, coisas da vida de cada um de nós, de cada um de nós. Mas esses desafios envolvem, então, a questão econômica, e não só a nossa, mas o que a questão econômica de especuladores no banco provocam na produção de alimentos necessários, alimentos vitais. Qual é o grande banqueiro que abre mão do seu lucro para beneficiar a grande maioria da população que vive buscando esperança e prosperidade, ou melhor, esperançando a sua prosperidade e lá adiante talvez pagar a faculdade dos seus filhos, ter uma boa casa, um carro, viver melhor, ou pelo menos oferecer aos seus filhos o que não pôde viver. Então, o fator econômico. Existem outras questões. E a necessidade do altruísmo. Nós vivemos uma época em que, por causa desses fatores, e por causa de pessoas como nós, em que estão num processo em que não percebem e que não vivem realmente as dificuldades da grande maioria do planeta e não se importam. Porque se eu sou empresário de um grande açougue, vendo carnes. Ah, mas carnes faz mal. E muitos deles vão dizer assim,
Daqui a 50 anos eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas eu vendo a minha carne. Daqui a 50 anos eu não quero saber. E aquelas pessoas que precisam se alimentar? E que muitas vezes não têm o dinheiro para comprar a carne, mas que compram a carne. Então tudo isso a gente tem que pensar. E vamos entrar então mais dentro disso. Quando lembramos de Jesus, de Gandhi, sua santidade, Dalai Lama, de Buda, de Madre Teresa, de Luther King, de Mandela e tantos outros que vieram e caminharam nessa terra para nos mostrar um caminho, um exemplo a seguir. É difícil ser altruísta? É difícil talvez a gente pegar um animalzinho que está ali na rua? Podemos? Temos condições? Ok, é possível. Então podemos fazê-lo. Mas vou pegar 3. Não, eu não tenho condições de 3. Então não pega. Que daí deixa de ser altruísmo. Eu fiz um curso de contador de histórias e eu conto histórias lá no Hospital de Clínicas para os paliativos. Paliativos são aqueles que estão sofrendo com algum tipo de câncer, eles estão à beira do desencarne. Mas eu não consigo fazer isso. Mas eu sou altruísta. Aí eu vou lá e coloco no Face. Eu sou contador de história no Hospital de Clínicas para paliativos. Essa é a diferença, gente. O altruísta, ele não tem dentro de si outros conceitos. Pode até ter, mas ele sabe bem a diferença, ele vai saber como agir. O outro caso, o ego, o egoísmo, o egocentrismo, enfim, a luxúria, a questão desses que têm grandes volumes de dinheiro e que não estão preocupados com aquele que está ao lado, à frente, atrás no mundo, estão envolvidos, sim, com certeza, pelo ego. Lama costuma dizer que sua religião é a bondade. O que é um ser bondoso? Na verdade, o que é um ser bondoso? Todo ser, mesmo hostil, teme o sofrimento, como Lama, como qualquer um de nós, e busca a felicidade. Todos nós aqui queremos, né, ter momentos de alegria, momentos de felicidade, seja o nosso trabalho com uma promoção, seja o carro novo, seja com um novo relacionamento, seja como for, todos nós aspiramos por isso. Isso não é nenhum problema, não é uma dificuldade para isso, e não tem nada de errado. Mas o sofrimento, nós aprendemos isso, e isso é muito antigo. Isso está, digamos, não vou dizer que no DNA, mas está na nossa ancestralidade. Que nós precisamos sofrer para dar um passo adiante, para evoluir, para prosperar. Isso aos poucos está mudando. Mas o sofrimento caminha do lado da felicidade, tal qual a dualidade do poder pessoal, que é um poder que nós temos de buscar aquilo que queremos realizar na vida, metas e objetivos, mas também está o ego ali, que é aquele que cria dificuldade e cria caminhos tortuosos, inclusive, passando por cima dos outros. Essa reflexão nos leva a sentir profundamente mobilizados pela felicidade do outro, amigo ou inimigo, é a base de uma compaixão autêntica. Aí a gente entra num outro termo que está muito relacionado. Quando que a gente é compassivo com as pessoas e conosco? Em que momento isso acontece? Não podemos buscar felicidade sem olhar ao outro, ser indiferente ao outro. Como eu disse, nós somos tribais, nós nos relacionamos, nós nos unimos em parreira, em duplas, em casais, em parceiros, inicialmente. E nós vislumbramos sim uma família, nem que seja um casal, um cachorro, um filho adotado, pais, mães, tios, avós, netos, mas nós queremos isso porque isso faz parte, é o convívio social. Então nós temos essa necessidade, isso está enraizado também. Diante do outro precisamos ter presença. Quando eu olho para alguém, eu tenho que ter presença, eu tenho que estar junto a essa pessoa. A pessoa me olha, eu tenho que vê-la, ela tem que ver a mim. Gente, a maior dificuldade de todos nós é olho no olho. Olho no olho. Poucas pessoas que eu pude ver na minha vida, como a Monja Coen, por exemplo,
em que tu olhas para o olho dela e tu parece que tu transcende, tu passa por ela. Mas são exceções, né? Porque todos nós temos dores, todos nós temos questões internas a resolver ou em andamento para serem solucionadas. Olhamos com bondade, com sorriso, com coração leve, sem compromissos. Essa é a ideia de ser altruísta. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha com carinho, com atenção, com coração. Quando a gente faz alguma coisa, a gente não pergunta para ela se ela quer que a gente faça. A gente faz. Ok. Ela pode até não gostar. Mas eu me sinto bem e eu fiz o que eu tinha que fazer. Se ela não gostou, se ela não quer, são outras questões. Mas eu, quando vou fazer, eu preciso olhar no olho. Eu preciso ter a audácia de dizer isso. Eu preciso estar presente. E principalmente uma coisa. A gente vai retomar em seguida aí a palestra em que trata os compromissos evolutivos. E um deles fala da seguinte forma: eu posso ser crítico, eu posso ter dúvidas, eu posso até não acreditar no que me dizem, mas eu tenho que aprender a escutar. Porque daí eu posso avaliar, né? Eu posso sentir, e eu posso até ter conclusões, que também não é o ideal concluir as coisas, mas vivê-las. Então o altruísmo é descompromissado, é com bondade, é com sorriso, é com coração. E como praticamos o altruísmo? Não é um despertar imediato com tanto psiquismos e ideias midiáticas bombardeando dia à noite, a gente sabe. Né? A mídia ela traz 99,9% de questões não positivas, tragédias, dores, etc. E, às vezes, por uma surpresa, coisas boas que surgem na mídia. E a gente chama de psiquismo, porque essas coisas ruins elas vão nos rebaixando, elas vão baixando a nossa vibratória, elas vão fazendo nós pensarmos cada vez de forma negativa. E nos desacreditando, o que é o pior, daquilo que a gente já tem concreto, daquilo que a gente já consolidou. O caminho vivente e evolutivo de cada um é individual. Isso é fator primordial. Cada consciência é individual, cada ser é individual. Então a sua caminhada, a sua construção é individual. Se eu não querer evoluir, se eu não querer caminhar, se eu não desejar fazer o bem, se eu não desejar ser altruísta, ou se eu não simplesmente não sentir esta bondade no olhar ao coletivo, que pode ser o que estão próximos, o que são próximos dos nossos e aqueles outros. Fica difícil. Sugere-se que todo praticante deva primeiro transformar a si, antes de poder colocar-se a serviço dos outros. O que é transformar a si? É justamente perceber-se. A minha verdade é relativa. Ela é construtiva, sim. Ela é possível de mudança? Deve. Vocês já ouviram uma frase, eu vou mudar um pouquinho, que diz assim: penso, logo mudo de ideia. Ok? E é bem isso. No momento em que eu começo a aprimorar, começo a buscar autoconhecimento, começo a me relacionar, começo a crescer, começo a conviver, começo a ter essa percepção do que seja o outro, sim, eu dou um passo adiante. E esse passo adiante me transforma. Na próxima vez em que eu for fazer algo, vou pegar um exemplo bem típico: ultrapassar a velocidade e ser multado, eu vou já saber que pelo menos a multa eu vou ter que pagar. Mesmo sabendo que eu cometi um erro. Porque eu tenho consciência. E a ideia de ter consciência é que tu não repita aquilo que é errado. Porque tu já aprende desde criança o que é certo e o que é errado. Consideremos então: se compaixão sem sabedoria é cega, a compaixão sem ação é hipocrisia. Então, se a gente vai ser bondoso, que a gente seja bondoso. Se a gente vai ser altruísta, que a gente seja altruísta. Como eu disse, há dificuldades sociais, econômicas, de tempo, que nos impedem, sim, nos impedem de nós darmos um passo contínuo e perene dentro das ações altruístas.
mas é possível. Cabe a cada um, diante do despertar de suas consciências, praticar o voluntariado, a solidariedade, a compaixão, a sabedoria, e finalmente ser bondoso, aprendendo a olhar o outro no limite de suas possibilidades. Sempre, sempre. Eu jamais vou arrecadar 80 gatos na minha casa se eu não tenho condições de dar a eles, principalmente, carinho, amor. Não tem sentido. Não tem sentido. Mas eu posso sim auxiliar. Eu dou exemplo disso porque cada vez mais os animais estão relacionados à nossa convivência e nosso bem-estar. Existem várias terapias feitas com animais. Ok, pegamos o cavalo, que é um exemplo, mas os cães, os gatos, estão muito mais próximos da gente e eles nos dão muitas lições. Muitas lições. A atualidade e seus desafios. Dia a dia temos inúmeros desafios. Alguns deles são o fator econômico, o meio ambiente, redundante, mas a gente chama isso, né? O ambiente e a busca da felicidade. Temos dificuldade, individualmente, de conciliarmos esses fatores, aquilo que eu falei para vocês. Para chegarmos aos resultados, precisamos de tempo e vislumbramos a estes que nos rodeiam e precisamos olhar quais sejam os nossos, a nossa família, os de nossos próximos, os amigos de nossas famílias e os de todos os outros, ou de todos os seres, sencientes, seres vivos, etc. A economia cresce vertiginosamente, o ciclo de vida dos produtos, torna-se extremamente curto. Entra nessa trilogia de time, de tempo curto, médio e longo prazos. Nenhum investidor se predispõe a colocar o seu dinheiro onde não vai ganhar. Nós precisamos ter um olhar além do nosso círculo, para que a gente possa entender o que acontece no mundo. E, obviamente, isso repercute numa ação única nossa, em um momento também que é o único de cada um. Os que vivem na abundância de facilidades torcem o nariz ao pensar em reduzir o seu padrão de vida para o bem dos mais desprovidos e os das gerações vindouras, enquanto aqueles que vivem na necessidade aspiram legitimamente à prosperidade, mas também a entrar numa sociedade de consumo que estimula a aquisição do supérfluo. Ou seja, os grandes empresários, para os grandes produtores, para os banqueiros, para esses que a gente chama, né, até acredito de forma errônea, mas assim titulados de especuladores, eles não querem saber. Eles não querem saber. Eles querem que o lucro seja sempre maior do que foi do dia anterior. A satisfação com a vida é medida em termos de um projeto de vida. Todos nós temos um projeto de vida, metas e objetivos. Uma carreira. Todos nós temos que ter um emprego na sociedade, de preferência algo que se destaque. Um médico, um diretor de empresa, um coaching famoso, não importa. Mas a sociedade nos coloca assim, como se nós tivéssemos que ser assim. Uma família de uma geração. Ou seja, isso parece que está enraizado como um processo mecânico de que todos nós temos que ser assim. Está errado? Não, eu não estou dizendo que está errado. Mas é assim que é imposto. E nós simplesmente aceitamos por quê? Exemplo, por que cortam a cabeça do peixe quando a gente vai cozinhar? Não sei. Minha mãe fazia assim. Mãe, por que cortam a cabeça do peixe quando vai cozinhar? Não sei, a tua avó fazia assim. Vó, por quê? Não sei, a tua bisavó fazia assim. E assim a mecânica da sociedade. Também pela qualidade de cada instante que passa, pelas alegrias e sofrimentos que colorem nossa existência, de nossas relações com os outros. Então nós convivemos, nós convidamos os amigos para jantar na nossa casa, nós convidamos os amigos para ir numa pescaria, para ir tomar um banho de cachoeira, nós fazemos isso. E isso colore e nos traz alegrias. Não é assim que a gente convive? Não é assim as nossas relações tribais? É avaliada pela natureza das condições exteriores e pela maneira como nossa mente traduz essas condições em bem-estar ou mal-estar. Questões exteriores.
que nós precisamos é o que nós sentimos, o que nós realmente somos aqui dentro, a nossa verdade aqui dentro. E não necessariamente a cor de pele, a camiseta, ou a camisa de marca, ou o carro que eu tenho. Mas é assim a sociedade. Ah, tá chegando um carro lá, né? Ah, que casa. Nós fazemos isso. Eu faço, todo mundo faz. Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro desse círculo, né? Dentro desse processo. Em nossos dias, o ritmo das mudanças não cessa de acelerar em virtude das violentas desordens ecológicas provocadas pelas atividades humanas. A gente já sabe disso. É a Amazônia, é o próprio jardim na frente da nossa casa, é a árvore que foi cortada clandestinamente ali, enfim. A questão ecológica envolve muita coisa. E, na verdade, não vou dizer que há culpados. Há pessoas que são agentes, né, fatores geradores de tudo isso. Diz, inclusive, que a era que nós vivemos é a era dos humanos. Porque nunca na história houve uma era em que, como nós, humanos, estamos simplesmente acabando com o mundo. É retórica? É redundante o que eu estou dizendo? Mas já acontece há muitos anos, há muitas décadas. E talvez, quiçá, né, eu que tenho 50 anos, no mínimo, 5 décadas. Para o meu conhecimento. Mas, com certeza, isso já acontece há mais tempo. Para grande parte de nós, a noção de simplicidade evoca uma privação. Não é verdade. Um estreitamento de nossas possibilidades e um empobrecimento da existência. Ou seja, quanto mais complexo, parece que é mais bonito, né? Chama atenção. E essa complexidade pode se chamar um carro bom, como qualquer outra coisa. Porque chama atenção, chama atenção exterior do movimento social. Todavia, a experiência demonstra que a simplicidade voluntária não implica absolutamente em diminuição do bem-estar, mas ao contrário, traz uma qualidade de vida melhor. Né? Todos nós, quando chegamos a uma certa idade, nossos filhos já saíram de casa, a casa está enorme, cheia de quarto, a parte de cima a gente não vai lá faz meses, só vai a senhora fazer a limpeza, né? Porque tem que limpar. Mas quase não subimos as escadas, porque já atingimos uma certa idade, e aí nós começamos a pensar do seguinte, tem que vender essa casa, vamos para um sítio, vamos para a praia, vamos pegar um apartamento pequeno, vamos viver a nossa vida, a gente está... Quanto que eu gasto limpando essa casa, ou eu mesmo gastando minha coluna limpando essa casa todo dia, tem muito quarto aqui. Não é assim? É diferente de buscar a simplicidade. A simplicidade é justamente isso. Eu vou viver meus últimos anos na beira da praia. E também não quero me preocupar com as outras coisas, mas sim viver na simplicidade. Eu não quero ter mais incomodação com o trabalho. Eu posso até ajudar as pessoas. E vou viver bem com as novas amizades. Eu quero simplicidade, eu quero paz na minha vida. Não é assim? É mais prazeroso desfrutar do contentamento de uma mente satisfeita ou constantemente querer mais. Um carro mais caro, roupas de marca ou uma casa luxuosa? Perdão, é mais agradável passar uma tarde com seus filhos ou entre amigos em casa, num parque ou na natureza, ou passá-la percorrendo lojas. Nada contra quem gosta de loja, né? Que não estou entrando nesse mérito. É só um exemplo. É muito melhor, sim, estar com seus amigos, com seus filhos, na paz, na tranquilidade da sua casa, na segurança da sua casa, do que estar na rua, se expondo, né? Com a falta de segurança, assaltos. Todo mundo vai para o shopping, porque teoricamente é mais seguro. O que de fato é um problema nosso? Né? Isso não é problema meu. Como é que eu vou ser altruísta se eu tenho esse pensamento? Se eu deixo o ego de alguma forma se manifestar lá? O ego é um irmãozinho paritário a nós, né? Só que de vez em quando ele quer tomar as rédeas e ditatoriar as situações e nos levar para maus lençóis. Tudo, na verdade, nos diz respeito, abrange nossas crianças, nossos próximos e descendentes, assim como todos os seres humanos e animais, agora e no futuro.
Vamos pensar nas gerações, aquela criança, aquelas crianças que estão ali. Vamos pensar nelas daqui a 20 anos. E pensemos hoje o que nós vivemos. E pensemos, né, ali 10 anos atrás. O que está mudando? E o que nós esperamos para essas crianças? Que tipo de educação elas vão ter? Então depende de nós, sim, nós somos responsáveis por tudo e tudo. Cada ato, cada movimento que fazemos. E quando somos bondosos, sim, nós geramos resultados positivos. E esses resultados positivos podem ser multiplicados. Não importa como. Não importa. Concentrarmos nossos esforços unicamente em nós mesmos e familiares, unicamente e a curto prazo, é uma das manifestações lastimáveis do egocentrismo. Ou seja, eu só vejo o meu círculo. E aí, o Sérgio só vê o círculo dele. E aí, o Sérgio só vê o círculo dele. Eu não vejo aqui, ele não me vê, ele não... Tem algo errado aí. Tem algo errado. Aquela ideia de cada um faz a sua parte? Pois é. Eu tenho o meu círculo, eu tenho que aprender com ele, a minha verdade tem que evoluir, mas eu não posso deixar de olhar o coletivo. Eu não posso olhar para o meu vizinho e reclamar alguma coisa dele, sem simplesmente entender o porquê que isso está acontecendo. Eu tenho que olhar além, olhar o outro. O individualismo, em seu bom aspecto, pode favorecer o espírito de iniciativa, a criatividade e a libertação de normas e dogmas arcaicos e coercitivos. Mas pode também degenerar-se rapidamente em egoísmo, em detrimento do bem-estar de todos. Eu posso viver muito bem, eu posso ter muito dinheiro, posso ter um bom carro, uma boa casa, está chovendo, a minha calha não entope, etc, etc. Mas e os outros? Os outros. Cadê meu olhar ao outro? O egoísmo está no coração da maioria dos problemas com os quais nos defrontamos hoje. Ricos e pobres, má distribuição de renda, a atitude do cada um por si. Lei de Gerson, né? Já ouviram nisso, né? Que não para de aumentar. E a indiferença em relação às gerações futuras. Eu não quero saber como eles vão viver daqui a 10 anos. Eu quero saber do meu círculo. Quero saber da minha água, da minha caixa d'água. Eu quero saber das minhas coisas. Cadê o olhar ao outro? Cadê a partilha? Cadê o sentimento? Sentir-se bem, feliz? Olhar ao outro. O olho no olho. Por que nós não conseguimos olhar olho no olho? Alguém vai dizer assim, um terapeuta vai dizer assim, não, porque aquela pessoa tem muitas dores, a criança dele ainda sofre, etc. Sim, todo mundo tem uma caixa de Pandora guardadinha, esperando para ser aberta lentamente e curada lentamente. Mas, independente disso, todos nós cometemos erros. E todos nós, em algum momento, passamos a mão por cima desses erros. Ninguém viu. Mas dentro de ti, é imperativo que tu perceba e que tu mude, não só conceitualmente, mas na ação. A necessidade do altruísmo. Por que o altruísmo é tão importante? Precisamos de um norte que nos permita encontrar nosso caminho diante desse complexo de reações. Reações humanas de competitividade, de individualismos. O altruísmo é um caminho? Uma vez disseram assim, Lama, me parece. Qual o caminho, ou Gandhi, ou Buda, não lembro. Qual o caminho do amor? Não há caminho. O amor é o caminho. Então, não esperemos buscar oportunidades se a própria ação já é o caminho. Ele nos permite religar as 3 escalas de tempo, curto, médio e longo prazos, harmonizando suas exigências. O altruísmo é além de uma necessidade, quase uma urgência. E é uma urgência que todos nós, neste encontro de hoje, não necessariamente pelo atendimento espiritual,
que é um grande pilar e é importantíssimo na vida de todos nós. Mas que deste encontro haja transformações. Que o que eu estou falando não seja simplesmente entendido como uma verdade única, absoluta, mas sim que seja ponto de partida para a reflexão, porque tudo que eu disse, vocês já sabem, eu já sei. Não há nada novo. Por isso não é uma palestra, é uma conversa em que a gente está trocando ideias. É também uma manifestação natural da bondade humana, a qual todos nós temos um potencial, a despeito das motivações múltiplas, frequentemente egoístas, nossas, que permeiam e às vezes dominam nossas mentes. Aí vem a questão do pensamento. Eu penso que seja melhor assim. Eu penso e quero que seja assim. Eu sempre fiz assim, etc, etc, etc. E volto a dizer, a grande consciência, a partir do momento dessa nova transição planetária, é o coração. Aquele mesmo coração quando Jesus chegou na Terra e quis trazer a compaixão, o perdão e o amor. Naquela época, o coração vibrava mais forte e era a grande consciência. Agora, nós estamos tendo de novo esta nova consciência que volta a ser o coração. Então, é o momento do altruísmo, é o momento de ser bondoso. Se cada um cultivar mais o altruísmo, isto é, se tivermos mais consideração pelo bem-estar do outro, investidores não se entregariam a especulações com as economias dos pequenos poupadores que lhes deram sua confiança. Não haveria especulações sobre os recursos alimentares, as sementes, a água e outros recursos vitais à sobrevivência das populações mais desprovidas. Exemplo, Colinas de Golã. Ou Guarani, aqui, né? Me fugiu a palavra, mas é Guarani. Isto, né? Não estariam todos observando isso como um interesse de poucos em detrimento das populações mais desprovidas. Se os especuladores tivessem mais considerações pela qualidade de vida daqueles que os cercam, os que detêm o poder zelariam pela melhoria das condições de trabalho, pela vida familiar e social e por outros aspectos da existência, a nossa existência. Todos nós estamos na mesma existência neste momento, no mesmo padrão vibratório, na mesma caminhada. Se mostrarmos maior consideração pelos outros, poderemos trazer soluções para as injustiças, a discriminação e a indigência. Soluções, considerações. A gente não vai resolver, né, tudo, mas cada um saindo do seu círculo e observando o outro, talvez mudanças haverá. Consideraremos como tratamos as espécies animais, ao reduzi-las apenas a instrumentos de nossa dominação cega que as converte em produtos de consumo. O altruísmo parece ser um fator determinante da qualidade de nossa existência, presente e futura, e não deve ser relegado à categoria de pensamento utópico mantido por alguns ingênuos de bom coração. É preciso discernimento para reconhecê-lo e audácia para dizê-lo. Precisamos aprender a olhar o outro. Bom, o que eu tinha para dizer de forma muito, mas muito resumida, era isso, né? Eu só manifesto a simplicidade, o último grau de sofisticação, Leonardo da Vinci, isso aí também é bastante conhecido. A minha gratidão por vocês me ouvirem. E vamos fazer uma pequena vivência, muito rápida, 8 minutos, e depois eu fico aqui aberto para quem quiser trocar ideias, conversar, dar opiniões, críticas construtivas, o que vocês desejarem. Ok? Pode ser? Eu posso contar com vocês? Ok. Então eu vou pedir que cada um de vocês fique em duplas, olhando frente a frente. Por favor. Que vocês possam levantar. Aqui mesmo.
2 a 2, 2 a 2. Vou pedir que vocês levantem, pode ser? Porque tem que... Se a senhora não puder levantar, não tem problema. Tá? Mas a ideia é que a gente faça rapidinho, até para que eles vão chamar daqui a pouco. Qual é a ideia? Tá? A mão direita, melhor, a mão esquerda no peito, cada um, a mão esquerda no peito, e a mão direita vai ali em cima e a sua vai aqui em cima. Isso, é uma troca, no peito e no peito. Isso. A sua mão esquerda no seu coração e a mão direita aqui e assim, e aqui. Ok? A mão esquerda aqui no coração e a mão direita aqui. E a mesma coisa, a mão direita ali, isso. Sua mão esquerda aqui e a mão direita em cima da mão dela. E vice-versa. Mão esquerda aqui, tudo bom, querido? A sua mão esquerda no peito, isso. A sua aqui e a sua ali. Todos entenderam? Todos estão juntos? Ok? Ok? Eu vou pedir então que vocês fechem os olhos. Respirem profundamente. Façam uma inspiração profunda. E soltem o ar pelas narinas também. Mais uma respiração profunda. E soltem o ar pelas narinas. Quando eu pedir para vocês abrirem os olhos, vocês vão olhar olho no olho e vão ficar por alguns segundos olhando olho no olho. E nesse instante, quando eu avisar vocês, cada um na sua vez, um de cada vez, vai olhar olho no olho e vai dizer: eu sou o outro. Eu te vejo e agradeço muito por isso. Cada um vai dizer um para o outro isso, ok? Eu sou o outro, eu te vejo e agradeço por isso. Eu aviso quando vocês começarem, tá bem? Só um pouquinho, se concentrem. Respirem normalmente e pensem nessa ideia de ser bondoso. E quando você olhar o outro, sorria para ele. Saiba que o outro é você mesmo. E que qualquer tentativa, qualquer fazer é importante. Estaremos vendo o coletivo. Podem abrir os olhos. Olhem no olho, dentro do olho. E sorriam. Sorriam pro outro. Se permitam sorrir. Sintam o coração. Essa é a nova consciência. É ela que comanda os nossos movimentos na atualidade. Lembrem da coisa mais feliz que vocês viveram, do sorriso mais gostoso, e transmitam isso pelo olhar para a pessoa que está à frente de vocês. E a partir daí, olhem, cada um na sua vez diz: eu sou o outro, eu te vejo e agradeço por isso. Continue com as mãos na posição. Continue olhando o olho no olho. Sorriam, se torna mais fácil.
Lembrem das coisas boas que vocês mesmos fizeram pelo coletivo, pelos outros. E sorriam, mantenham esse sorriso. Agora deem uma leve balançadinha para um lado e para o outro. E fechem os olhos. Movimentem-se. Fechem os olhos. E movimentem com leveza, sentindo isto. Elevem o pensamento de vocês dentro de tudo que é bom. Pensem que agora vocês vão ser atendidos, vão receber uma grande oportunidade, onde a espiritualidade maior vai tocar vocês também, vai sorrir para vocês. Sintam-se bem, sintam-se felizes, porque somos unidade, somos o outro. Agora abram os olhos, podem descer as mãos e, finalizando, deem o mesmo sorriso, olho no olho, e abracem